Olá pessoal, boa noite. Aqui é a jornalista Elisa Robson de Brasília. Hoje é 8 de setembro de 2021, agora são 8 horas e 45 minutos. 8 da noite, como vocês estão vendo, uma noite linda aqui em Brasília. E eu voltei para nós conversarmos e também para passar uma mensagem muito especial ao STF, falarmos sobre o pronunciamento hoje do chefe do judiciário, o ministro Luiz Fux, né, que fez aí, enviou a sua mensagem resposta ao presidente Bolsonaro, sobretudo, e também ao povo, que foi as manifestações de ontem, né, e essa mensagem dele tem vários pontos a serem questionados, vários pontos que nós precisamos levantar aí e fazer perguntas ao ministro, porque não foram devidamente respondidas. Tá? Inclusive, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live, porque se ela chegar ao ministro Luiz Fux, eu vou ficar muito satisfeita, muito feliz, porque o propósito dessa live é justamente conversar com ele, mesmo que seja à distância, em nome das pessoas, do povo, de muita gente que tem muita pergunta, muito questionamento e também muitas críticas que parecem não estarem sendo ouvidas. Essas críticas não estão sendo ouvidas pela nossa Suprema Corte, bem pelo contrário, estão sendo ignoradas na maior parte do tempo. E as pessoas já não sabem mais o que fazer para que esse STF ouça, né, o que a população brasileira tem a dizer e está pensando. Tá bom, gente? Então agora acho que já chegou aí bastante gente, então vamos começar, tá? E essa mensagem certamente vai chegar em alguma medida lá à nossa Suprema Corte. Bom, hoje o ministro Luiz Fux fez uma série de pontuações no seu discurso, que aliás começou muito bem, né? Ele começou de uma maneira muito polida, claro, não podia ser diferente, mas logo em seguida ele começou a mirar, né, o seu canhão, né, contra alguns aspectos das manifestações, dos posicionamentos da população e que a gente não pode deixar passar em branco. Então vamos lá. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte, sobre fechar a Suprema Corte, que estavam pedindo o fechamento da Suprema Corte. Nós sabemos, gente, todo mundo, aqui as pessoas de vários representantes, inclusive parlamentares, já cansaram de falar que não é esse o ponto, tá? Não é o ponto de fechar a Suprema Corte, mas o ponto são as críticas a decisões, a comportamentos, a posicionamentos dos ministros. Então são coisas completamente diferentes. Inclusive, não só não queremos fechar a Suprema Corte, como nós queremos que a Suprema Corte não feche o Palácio do Planalto. É isso que muita gente está percebendo. As pessoas estão percebendo o quê? Nossa, o STF está governando no lugar do presidente eleito. O STF, que nós não votamos, os ministros que não foram eleitos, estão governando em vários aspectos aí os rumos do nosso país. E quem deve fazer isso é quem é o nosso governo federal, né? O presidente a quem nós elegemos, demos o voto, é ele que nós queremos que conduza o nosso país. Então, não é que nós queremos fechar a Suprema Corte, não tem nada disso. Nós não queremos que a Suprema Corte feche o Palácio Planalto. Essa é uma das questões que está impulsionando as pessoas a irem para as ruas. No final dessa live, eu tenho uma pergunta diretamente, muito específica, ao ministro Fux. E fique acompanhando, porque eu vou fazer ela de uma forma bastante direta e eu gostaria muito que houvesse uma resposta em alguma medida, ou que ela fosse geral, de uma forma geral para todo mundo, ou que fosse a mim mesma, dirigida a mim, a jornalista Elisa Robson, mas eu vou fazer uma pergunta muito importante e quero muito que o ministro Fux nos dê algum retorno, alguma resposta, ok? Já eu faço essa pergunta. Outra coisa que ele falou assim, outra coisa que eu achei muito estranha, não houve nenhuma menção sobre os excessos
do próprio STF, nenhuma autocrítica. Eu esperava e aguardava que nesse momento, nesse pronunciamento, além deles, né, se defenderem, se protegerem, a forma como eles pensam e decidem as coisas, eu imaginei que o ministro fosse fazer alguma forma, alguma medida, por mais leve que fosse, uma autocrítica. Por quê? Porque nós estávamos aguardando o quê? Um discurso que pudesse convergir, né? Não é a tão famosa harmonia entre os poderes que se diz, que se quer o tempo todo. Não é isso que se fala bastante? Tem que haver harmonia entre os poderes. Inclusive, é o que nós gostaríamos de uma pacificação, né? Que esses poderes conseguissem ir em frente e trabalhar de forma pacífica, ajustada, com diálogo. Mas o discurso do ministro Fux não teve essa convergência, né? Não houve essa... Como que poderia haver essa convergência? Com o mínimo de autocrítica, né? Sobre os excessos do próprio STF. Né? Não precisaria ser admitir algo tão grandioso, mas algum reconhecimento para que houvesse, né, essa forma de se ajustar, de melhorar aí toda essa questão difícil que está havendo entre os poderes, né, que nós estamos acompanhando e que está cada vez mais perigoso. As horas estão passando, não estou nem falando mais dos dias, as horas estão passando, está cada vez mais difícil, né, nós vermos aí, vislumbrarmos um horizonte mais tranquilo, né, que possa continuar empurrando o país para frente. Está cada vez mais difícil. Então, foi lamentável não haver num discurso, não ser um discurso para convergir, né, para apaziguar as coisas. Pelo contrário, parece que, né, alguém quis dobrar a aposta aí e endurecer mais ainda as condições que nós já estamos assistindo, tá certo? Outro aspecto que ele falou da economia, que deveríamos nos preocupar com as coisas reais, que seria, por exemplo, a questão da econômica. Bom, a questão econômica é o tempo todo, as pessoas estão enfrentando as dificuldades. Agora, da onde veio essa crise que nós estamos hoje? Da onde? Da China, do vírus, né? Não veio do presidente Bolsonaro, não foi o caso do presidente Bolsonaro estar orquestrando essa crise econômica. Isso veio do vírus e não foi o Bolsonaro que criou esse vírus, né? Esse vírus veio lá do outro país, esse país se chama China, e em que muitas autoridades brasileiras fazem o quê? Se dobram. Não é? Não foi assim? Nós não vimos a senadora Cátia Abreu dizendo que estenderiam um tapete vermelho para a China? Muitos, nem vou citar os demais, porque são tantos, né? O próprio Rodrigo Pacheco não mandou felicitações pelos 100 anos do Partido Comunista em nome do Brasil. Então, todos se dobram à China. Não vou falar dos ministros do STF, porque a gente não vai entrar nesse mérito, mas vamos falar das outras autoridades que falam abertamente, sem nenhum constrangimento, sem um mínimo de constrangimento, o quanto se curvam às vozes, às autoridades, às mensagens desse país, de onde veio este vírus e então, né, está aí atacando a nossa economia de forma violenta, não só a nossa, né, do mundo inteiro. Então, quando o ministro fala que deveríamos focar na economia, isto me parece mais um discurso para distrair o povo. Porque a economia é um fator fundamental, mas não foi o presidente Bolsonaro que criou esse vírus, né, que afetou a nossa economia. Então, são coisas diferentes, não uma coisa ou outra, são as duas coisas. Nos preocupamos com a economia e nos preocupamos com a dinâmica do STF sobre o nosso país. Então, são as duas coisas que andam juntas. Então, foi outro aspecto assim que eu achei lamentável, né, e que faltou realmente um amadurecimento ali nesse discurso no tocante à economia, como se a gente precisasse excluir os outros aspectos importantes aí que tanto estão preocupando a nação brasileira, tá? Agora vem um ponto, gente, que eu fiquei pessoalmente ofendida com o discurso do ministro. Já vou explicar, peraí. Compartilhem, gente, compartilhem, porque
a gente precisa ter alcance, tá? Precisa ter alcance e precisa chegar nas pessoas certas essa live. O ministro falou o seguinte, que o presidente Bolsonaro foi quem incitou o povo a ir às ruas. Eu, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei pensando, o que é que o ministro está querendo dizer? Que o povo é gado? Que o povo só foi para as ruas porque o presidente mandou? Porque o presidente deu uma ordem e daí aquele pouquinho de gente, né, foi para as ruas em peso? Foi isso? Foi esse o propósito? Foi isso que ele quis dizer? Gente, foram milhares de pessoas. Eu não preciso repetir, porque todo mundo já cansou de ver as imagens da esplanada aqui em Brasília, que foi histórico, nunca houve tanta gente na rua, na Paulista, no Rio de Janeiro, em um monte de lugar, no Brasil afora. Lugares, inclusive, onde nem estavam marcadas as manifestações, enfim, né, os posicionamentos aí da população, e contudo, as pessoas foram pra rua. E isso não foi porque o presidente incitou as pessoas a irem pra rua. O propósito disso foi o seguinte, fiz até uma anotação assim, aqui. O povo está com muita, mas muita consciência do risco que estamos correndo. A população está com muita consciência, as pessoas estão entendendo. E o que nos dá essa consciência? O que dá essa consciência para todo mundo? Para todo mundo que foi para a rua, né? Esse pingo de gente que foi para a rua, o que dá essa consciência? Que é muito mais do que o presidente mandar, vão pra rua, não vão, façam manifestações, não façam, muito mais. Os tribunais de exceção. Que tribunal de exceção que nós estamos vendo que deixou todo mundo indignado? Alguns, mas eu vou citar um. Essa CPI, por exemplo. A CPI da pandemia, em que a última coisa que se quer, que se entende quando a gente assiste essa CPI, é que existe alguém tentando proteger o nosso país dessa pandemia, desse vírus, né? Eles estão fazendo de tudo, menos deixar claro que eles querem nos proteger. Então, essa preocupação, né? Essa preocupação que as pessoas estão tendo com os riscos que estão, com esses desmandos, com esses absurdos que estão pelo país afora, nessas esferas de poder, eu digo aqui de Brasília, né? Como no Senado, né? E no STF, que eu vou citar um exemplo agora. É isso que faz as pessoas irem para a rua. É isso que está provocando as pessoas. Então, as pessoas têm consciência, a população tem consciência do que precisa ser feito, por que ela tem que se manifestar. A população tem noção disso. Então, não é simplesmente, as pessoas não são gados, como se está imaginando aí, como o próprio ministro pensou em colocar aí no seu discurso, né, informando que apenas foi só uma questão de incitação do presidente. Não foi isso, caro ministro, não foi isso. As pessoas, elas têm muita ideia do que está acontecendo, dos riscos que o povo está correndo. As pessoas têm noção do que está acontecendo, tá bom? Outra coisa, se não querem, inclusive, que a população vá para a rua, então é preciso parar com essas incitações. Mas quem? O presidente não. O Senado, por exemplo, com uma CPI dessas, isso é incitar o povo a ir para a rua. E outras decisões aí da nossa Suprema Corte, que nos são muito assustadoras em diversos aspectos. Então é isso que está fazendo, isso que fará, provavelmente, cada vez mais que as pessoas continuem indo para a rua. Não é simplesmente um comando aí de cima. O que mais? Tá. Bom, mesmo porque, né, o presidente Bolsonaro não foi eleito porque ele é rico, bonito, super inteligente, o suprassumo da inteligência. Ele foi eleito porque ele se dispôs a representar os valores da nossa sociedade. Esse foi o ponto. Não é porque ele é o super-herói, né? Embora as pessoas brinquem e chamem de mito, né? Isso é uma brincadeira, um elogio apenas. Mas não é em função de nada disso, nem de dinheiro, nem de poder, é em função de que ele se dispôs a representar os valores da sociedade brasileira. Outra coisa. Gente, estou tomando água porque Brasília tá muito seco, né? Aí você começa a falar, dá muita sede. Outra coisa, o ministro também questionou se o governo federal não tinha mais o que fazer, né, em outras
palavras, se ele não teria mais o que fazer, por exemplo, em se preocupar com os problemas reais, como esse da economia. Né? O ministro Fux colocou isso lá no seu discurso, que o presidente deveria se preocupar com problemas reais, coisas como, né, aí, o preço da gasolina, o preço de tudo. Ora, já falamos sobre a economia, quem foi o responsável por essa desordem toda da nossa economia. Agora, se preocupar com problemas reais, eu devolvo essa pergunta para o STF. Será que o STF também não tem problemas reais para se preocupar do que, por exemplo, mandar tirar a bandeira do Império num tribunal lá do Mato Grosso, que nem nós assistimos, agora foi semana passada, né? Que espécie de decisão foi essa? Acho que a gente, nós que somos cidadãos, não ficamos assim abismados com uma coisa dessa? Que o STF, que decisão é essa? Mandar tirar a bandeira do Império, não sei da onde, lá do Mato Grosso? Então a gente devolve a pergunta. Será que o STF não tem coisa mais importante para fazer? E eu só estou dando um exemplo geral, mas as pessoas, nós, vocês, todo mundo sabe, né, que o STF tem gastado muito tempo com decisões completamente absurdas. Não vou nem falar daquele episódio aí, né, que todo mundo ficou horrorizado de mandar prender um cidadão que estava num bar, né, conversando, talvez estivesse até meio alcoolizado e falou umas besteiras, e daí isso virou uma decisão do STF, de um ministro do STF. Então, a gente devolve a pergunta. O STF também não tem nada mais importante, não tem problemas reais, realmente relevantes para serem discutidos do que ficar nessa perseguição implacável? Então é mais uma pergunta. Outra coisa. O ministro falou o seguinte, que quando as manifestações estavam ocorrendo, ele viu muitos cartazes, né, cartazes contra a Suprema Corte, e ele ficou ofendido com isso, porque isso também tinha ali ameaças do STF. Ministro, é preciso entender uma coisa, o que as pessoas não querem não é que as pessoas estão ameaçando o STF, é o contrário, nós queremos que o STF pare de nos ameaçar. É isso que não é nós, o povo, que estamos ameaçando o STF, é o contrário. Queremos que os ministros do STF parem de ameaçar o povo, porque é isso que nós estamos entendendo, nós estamos vendo cerceamento da liberdade de expressão, né? Não há mais aí um ponderamento, uma ponderação, né, sobre o que é realmente um desrespeito, o que deve ficar no campo das ideias, ser discutido no campo das ideias. Eu já falei aqui com vocês na live de hoje de manhã sobre, nós temos críticas, há excesso em algumas críticas, então vamos discutir isso no campo das ideias, porque a própria sociedade vai reconhecer e reprimir isso. Isso é muito claro, gente. Isso acontece quando alguém se excede no meio, na própria direita. Vamos falar aqui da direita. Alguém se excedeu na direita. A própria direita vai fazer essa análise e vai realmente recriminar alguém, vai rechaçar o que alguém falou quando foi excessivo. Agora, a Suprema Corte trabalhar nesse campo do cerceamento da liberdade, de asfixiar as pessoas. Você vê, eu não tenho canal no YouTube, né? Eu tenho lá um canal pequeno, lá deve ter que umas 100 pessoas, né? Mais ou menos. Então, eu nem tenho influência, expressão, assim, nem ganho nada, o Facebook nem paga nada, então também não tenho monetização em lugar nenhum. Mas as pessoas que têm, as pessoas que estão aí fazendo, ganhando, sabe, pela forma como se expressam e que estão sendo porta-vozes, na verdade, das pessoas, dos cidadãos, né? Então, essas pessoas estão sendo o quê? Asfixiadas. Então, ministro, é preciso, o senhor como chefe do judiciário, rever isso, repensar isso, tá? Porque é a voz do povo, da população que está nas ruas se expressando, não é a ordem do presidente, são as pessoas que estão se expressando claramente a insatisfação. E por que as pessoas chegaram a esse ponto de ir em massa para as ruas?
Por que as pessoas chegaram a esse ponto de cartazes diretamente, né, direcionados aí para o STF? Tem uma explicação. E essa explicação está no próximo tópico que o senhor mesmo citou e da onde vai vir a minha principal pergunta dessa live para o senhor. É o seguinte. O senhor fez uma crítica concernente à questão de que não vai tolerar desobediência às ordens do STF. Isso, né, claramente está relacionado com uma das falas do presidente lá na Paulista. E o senhor falou o seguinte também, que se deve usar, portanto, os recursos das vias processuais. Ok, né? Vamos concordar, os recursos das vias processuais, esse é o caminho correto que o senhor citou, que nós devemos viver, atuar, né? Que nós devemos seguir através dos recursos das vias processuais. Mas não é exatamente, ministro, isso que o povo tem feito o tempo todo? Quando as pessoas, os cidadãos, os representantes da sociedade protocolam um impeachment atrás do outro, não é exatamente isso que a população está fazendo? Usando dos recursos das vias processuais? Quando se coloca tantos impeachments como se colocou lá no Senado, não era exatamente isso que todos estavam fazendo, que a população, todos nós estávamos fazendo, usando os recursos das vias processuais? Então, o povo tem protocolado um impeachment atrás do outro. E por que nenhum deles passa para ser apreciado? Gostaríamos muito que o ministro nos ajudasse a entender se nós, o povo, estamos usando todos os recursos legais dentro da Constituição, que é, por exemplo, protocolar, porque eles não são sequer analisados? Por que eles são todos arquivados? Por que eles não seguem esse processo? Qual é o próximo passo do processo? Ser analisado pelo corpo de senadores. E esse corpo de senadores votar cada impeachment mas não acontece isso. Sequer há uma análise, sequer chega a esse estágio aí de votação dos demais senadores, que é um direito dos senadores. Por que isso não é feito, caro ministro? Se o senhor mesmo está dizendo que devemos usar todos os recursos e o povo está protocolando um impeachment atrás do outro e eles são engavetados, são ignorados, por um acaso esse mecanismo das vias processuais falhou? Ele não está funcionando? Se isso não está funcionando, nós, leigos, né? Porque eu sou leiga, eu não sou da área de direito, né? Eu sou uma dona de casa. Nós, leigos, queremos uma resposta. As vias, o mecanismo processual, ele é ineficiente, ele não funciona, por que ele não é respeitado? Então, gostaríamos muito de saber se o ministro tem uma explicação para isso. Por que o Senado não aprecia nenhum pedido de impeachment que que o povo tem colocado um atrás do outro? Nós gostaríamos muito de uma explicação de quem é especialista nessa área de recursos de vias processuais. Portanto, o que sobra para o povo fazer quando os mecanismos processuais não funcionam? Ir para as ruas e levantar cartaz. Ir para as ruas e gritar palavras de ordem. Isso já é um ponto limite que as pessoas estão se sentindo, né? As pessoas estão se sentindo no limite, não há mais o que fazer. Se todas as etapas tradicionais, né, do judiciário estão sendo feitas, estão sendo ignoradas. Então, as pessoas vão em massa para a rua, levantam cartazes em outros idiomas, né, e pedem desesperadamente para que sejam ouvidas de alguma forma. E quando elas são ignoradas, é por isso que começa a haver cada vez mais uma ansiedade geral na população, porque ela está sendo ignorada. As pessoas foram para as ruas porque elas cansaram de buscar ou de expressar
pelos caminhos aí burocráticos da justiça para que alguma coisa fosse feita, e essa alguma coisa ela é representada principalmente pela colocação desses processos de impeachment para votação no Senado Federal. Bom, portanto, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas foram para as ruas e que ficou claramente tão assustador para o ministro Luiz Fux, que foi o centro do seu discurso, foi exatamente essas manifestações, esses posicionamentos, ficou claro como ele se sentiu ofendido, né, porque pelo povo ter ido para a rua. Mas aqui estão as nossas perguntas, a nossa opinião a respeito do seu discurso, os nossos questionamentos, as questões que não têm respostas e que deixam a gente como povo completamente se sentindo, sabe, ignorado por essa instituição tão importante chamada Suprema Corte, né? O nosso grande tribunal, importantíssimo tribunal. Nós queremos respostas e isso é a coisa mais importante. Ok, gente? Então, essa foi a minha mensagem dentro da minha liberdade de expressão, dentro da minha indignação e também como uma resposta, né, a este pronunciamento tão importante aí que este ministro, o chefe do judiciário, fez no dia de hoje. Tá bom, gente? Obrigada pela audiência, era isso.